Muito boa noite a você que acompanha a TV Canção Nova. Hoje o nosso programa Além da Notícia vai fazer memória, porque exatamente neste mês de outubro estamos completando 5 anos no ar. 5 anos em que chegamos aí até a sua casa, sempre com temas importantes. Faremos memória a importantes convidados e temas que abordamos aqui nestes últimos 5 anos, neste programa especial. A gente tem novidade aqui na TV Canção Nova de Brasília, a gente está indo aí para o Brasil inteiro, né, do coração batendo forte, chegando no país todo, numa equipe que é grande, né? Estamos eu e o Ronaldo aqui, mas a novidade é grande, a novidade é boa e atinge pessoas que não aparecem, mas que fazem essa novidade acontecer, além da notícia. É uma contribuição, né, Lígia? Uma contribuição que Brasília estava precisando dar para a grade nacional da TV Canção Nova. E quando eu digo uma contribuição, por causa do local em que estamos. A gente aqui tem condições de oferecer sempre reflexões muito oportunas, necessárias para a nossa sociedade brasileira, a partir de convidados muito especiais que a gente tem acesso. Então, é isso que vai acontecer a partir de agora. Todas as segundas-feiras, às 4h30 da tarde, um programa de entrevistas, sempre com personalidades, autoridades ou não, mas personalidades especiais, com histórias para contar, com instituições para representar e trazer aqui seus feitos ou seus projetos, tudo isso, né? Tudo isso, não precisa falar mais nada. Assista toda segunda-feira, às 4h30 da tarde, além da notícia, porque a gente tem aí fatos, manchetes, mas a gente tem um olhar de vida e de esperança, que vai além daquilo que é mostrado. Em nosso primeiro programa, em 17 de outubro de 2011, recebemos um convidado muito especial, Pedro Simon, tido como reserva moral, senhor ética na política brasileira. Falamos naquela época de um tema que ainda hoje é muito abordado em nossos programas e no Brasil inteiro, a corrupção no poder público. Outra convidada também daquela época foi Marina Silva. Na ocasião, falamos sobre a Rio+20. Acompanhe agora trechos desses dois convidados. Se tu me perguntar qual é a razão fundamental da corrupção existir no Brasil e estar crescendo e não se vê avançar os movimentos em sentido contrário, eu pessoalmente diria em primeiro lugar que se chama impunidade. É que no Brasil há uma espécie de tranquilidade, sabendo que corrupção não dá cadeia, a não ser roubar galinha, ladrão de galinha. Quando apareceu um processo do Maluf envolvendo negócio de galinha na merenda escolar, eu chamei a atenção. Se complicou. E foi condenado, se complicou. Não acontece nada. Há um equívoco grande. O Brasil é um país corrupto. A Itália não, a França não, os Estados Unidos não, a Europa não é verdade. A corrupção, até às vezes em posições mais duras e mais cruéis, existe no mundo inteiro. O que é a economia verde? Eu acho engraçado essa história de economia verde, né? Porque num determinado período, as pessoas falavam muito dos empregos verdes. Inclusive a CUT, vários movimentos sindicais no mundo inteiro foram compreendendo essa questão e começaram corretamente a defender os empregos verdes, que são aqueles empregos que são gerados a partir de ações produtivas de desenvolvimento que já não são mais baseados nos combustíveis fósseis, por exemplo, na energia nuclear, mas na energia eólica, na energia solar, na energia de biomassa, até mesmo na energia de hidroeletricidade, quando feita corretamente, respeitando os índios e as populações locais e a floresta, que não é o caso de Belo Monte, não é? Então, isso geraria empregos que os trabalhadores começaram a chamar de empregos verdes. Aí, alguns foram ampliando o conceito para a ideia de economia verde. Eu confesso para você que eu tenho dificuldade de trabalhar assim, adjetivando a economia. Para mim é modelo de desenvolvimento. Dentro do modelo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento sustentável, você teria sim os empregos verdes, oriundos de um novo processo produtivo. Saudável. Saudável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista cultural.
Porque a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável não é apenas econômico e ambiental, ele tem que ser sustentável também socialmente, para garantir vida digna para as pessoas, né? Não apenas a acumulação do dinheiro pelo dinheiro, mas ser transformado em educação, saúde, moradia digna. Isso é desenvolvimento sustentável. E o que eu trabalho não é com o conceito de economia verde, eu trabalho com a ideia da mudança de modelo de desenvolvimento, que passa longe da discussão da Rio+20. Aí fecharam o foco na questão da economia verde exatamente para não ter que discutir o modelo, porque o modelo vai levar ao questionamento da atual forma como nós estamos produzindo e consumindo. Convidados de outros países também estiveram em nosso programa. É o caso de Francine Muyumba, presidente da União da Juventude Pan-Africana. Uma jovem de ideais tão nobres e vontade de ajudar o seu povo africano. Todavia, eu gostaria de saber de que forma prática tem atuado a União Pan-Africana da Juventude. Quais políticas, quais ações, quais iniciativas têm sido feitas naquele continente e fora dele também? Ok. Nous avons un plan d'action. Nós temos um plano de ação. Et ce plan d'action est accompagné par l'Union africaine. E este plano de ação é acompanhado pela União Africana. Par exemple, nous avons un plan d'action qui focalise sur la paix et la sécurité. Por exemplo, nós temos um plano de ação que focaliza sobre a paz e segurança. Récemment, nous étions dans l'Afrique de l'Ouest, Recentemente estivemos na África do Oeste, là où on avait plus ou moins 27 pays. onde tivemos cerca de 27 Du côté de países l'Afrique de l'Ouest, da parte da África do Oeste pour combattre le terrorisme. para combater o terrorismo. Et pratiquement le Boko Haram, que vous E connaissez tous. praticamente o Boko Haram que vocês conhecem. Parce que nous pensons Porque nós que pensamos que les jeunes ne Os doivent pas jovens continuer à être não victimes. podem continuar a serem vítimas Et nous condamnons e nós condenamos tout ce qui est comme acte posé par Boko Haram, todos os atos que são levados a cabo pelo Boko Haram y compris les 200 jeunes filles e também e principalmente as 200 jovens raparigas de Chiboko School, Chiboko School, que foram presas pelo Boko Haram au Nigeria. em Nigéria. Et nous continuons E nós continuamos à demander a pedir la a libération libertação de toutes ces jeunes de filles todas essas jovens sem raparigas condição. sem condições. Não poderíamos deixar de recordar a passagem por aqui de importantes personalidades da nossa Igreja Católica, como o Padre Zezinho, que esteve conosco no ano de 2012. Foi uma honra recebê-lo, porque ele marcou gerações inteiras em nosso país com suas canções, tocando diretamente em nossas almas. Quem também esteve conosco foi um reconhecido bispo chileno em todo o mundo pela sua luta incansável em defesa dos direitos à vida. E por aqui passou também o atual secretário-geral do Sínodo dos Bispos, cardeal Dom Lourenço Baldisseri, que foi núncio apostólico em nosso país por muitos anos. Vamos acompanhar um trecho de cada uma dessas entrevistas. Então eu brinco, as pessoas dizem, mas o quê? Gente, eu estou fazendo a coisa mais lógica que um cristão deve fazer. Eu estou curioso para saber daqui a 10 anos, ou talvez antes, como é que é a eternidade, porque aqui eu já sei um pouco como é. E isso já me ajudou a pensar que vai passar. E olha, eu não vou para aquele túmulo não, vai só o corpo. Eu já terei ido para o céu. Então eu não vou ser enterrado, vai meu corpo. Então eu quero ir bem. E essa é a ideia do relacionamento com Deus, com o próximo, sem grandes vaidades, espero que não, e sem grandes ilusões, também espero que não, né? Eu quero continuar vivendo como o rio que está perto da Foz. Agora, quem o conhece sabe que o senhor não para. Mesmo se preparando para isso, o senhor não está parado, não. Ah, mas não é que o rio anda mais devagar quando chega perto da Foz, ele vai no mesmo ritmo, só que vai mais cheio, né? Essa é a ideia. A gente tem que ir mais pleno. E a plenitude você recebe com as leituras, o estudo, a contemplação, os documentos que a igreja vai colocando. Eu só tenho 70 anos, a igreja tem quase 2.000, né? Então é claro que ela tem mais a me dizer. E tudo isso dentro de um contexto, que depois vai saindo em canções. Minhas canções estão cada dia mais contemplativas, políticas, sociais, provocadoras.
porque a vida é uma provocação. Então o senhor continua fazendo canções, escrevendo para jornais, escrevendo livros e dando aula também? Eu só dou pré-eleções agora. Eu dei 30 anos de aula, agora, graças a Deus, a gente precisa renovar a faculdade. E um aluno muito competente pegou o meu lugar, e então eu agora sou preletor. Eu dou algumas aulas e alguns cursos. Estou ligado à faculdade Deoniana, lá está o Padre Joãozinho também, mas já não dou mais aula. Agora eu dou preleções, o que me dá tempo de pesquisar mais. É complicado, Dom Fernando, falar de família hoje e existem vários modelos de família? A ver, yo no creo eso. Bueno, en primer lugar, yo no creo que la familia y el matrimonio está en crisis. No está en crisis. Lo que está en crisis son familias concretas que tienen muchos problemas. Y lo que está en crisis también es el valor de la palabra empeñada, porque muchas personas se comprometen, pero después no cumplen. Ahora, ¿existen varios modelos de familia? La respuesta es no. Y la razón es muy sencilla. Usted le pregunta a cualquier joven de cualquier parte del mundo, hay estadísticas sobre esto, ¿qué es lo que quieres tú? ¿Qué es lo que anhelas tú? Anhelan tener un matrimonio y que los hijos estén en ese matrimonio. Lo que pasa es que las circunstancias de la vida han hecho que muchas personas deriven por otros caminos, pero ellos mismos perciben de que ese no es el ideal. Lo perciben ellos mismos. ¿Cómo va a ser ideal, por ejemplo, que un joven, un niño, tenga a un papá hombre y a una mamá hombre? Eso no es el ideal y ellos lo saben. Por lo tanto, ese discurso de la familia es un discurso ideológico, pero que no cala en el deseo de los jóvenes y no cala, tampoco no entra en nuestra naturaleza humana. Uma média de quantas dioceses a gente tem geralmente vacantes? Vacantes normalmente são 5, 6, 7, porque é lógico, é como uma questão fisiológica. Passar um bispo para outro, ou falecimento de um bispo, normalmente você fica vacante e precisa por lo menos uns 5, 6, 7 meses para poder preencher. Bem, esse é o principal, isso é o que mais ocupa o tempo do núncio? Não, é uma parte importante, porque o núncio tem que representar o Santo Padre em todos os níveis, em todos os setores da igreja. Portanto, é claro que o núncio participa das grandes assembleias, da conferência episcopal, visita as dioceses e, na ocasião de grandes eventos, e busca um contato direto, seja com os bispos e também com o povo e com o clero. Muito bem. Eu estou aqui com este livro que o senhor escreveu e que, agora mudando de assunto, é um livro que fala sobre a diplomacia pontifícia, Acordo Brasil-Santa Sé, e já falamos um pouco da diplomacia pontifícia, agora sobre o Acordo Brasil-Santa Sé. Que acordo é esse que o Brasil e a Santa Sé concordaram e assinaram e que está em vigor? O senhor falou de concordaram, significa que fundamentalmente é uma concordata como tal, que nós naturalmente não colocamos como título, porque tem um significado ambíguo. Concordata quase sempre se interpreta de uma falência, então se concordam as duas partes. Aqui não há nenhuma falência, não há nenhum problema. Aqui no Brasil, as relações entre igreja e Estado são tranquilas, são saudáveis. Mas aqui tínhamos um problema de fundo que nós consideramos como Igreja Católica no Brasil aqui, que a certeza jurídica da presença da igreja não era adequada. Para comemorar os 200 anos de vida de Dom Bosco, recebemos aqui um sacerdote amigo de Monsenhor Jonas Abib, salesiano como ele, Padre Nivaldo Piscinati. A família salesiana, ela criou ramos, ela está presente em todos os segmentos da sociedade.
Hoje nós somos aí também umas dezenas de grupos, né? Inclusive a nossa querida Canção Nova. Sim, importante destacar isso. A obra salesiana contempla não só os senhores padres salesianos, mas vários outros braços que foram se desmembrando desse carisma tão rico. Eu escutei a semana passada, não, uns 15 dias atrás, o Padre Jonas, nosso querido Padre Jonas, nosso querido Monsenhor Jonas, no retiro em Lavrinhas. E nós estávamos ali entabulando uma conversa e ele disse, nós não pertencemos como um ramo da família salesiana. Porque nós, ele tinha escutado isso de um reitor-mor, nós, Canção Nova, nascemos da raiz de Dom Bosco. Portanto, nós temos uma prerrogativa diferenciada junto dessa família. E é verdade, pois, como o Monsenhor Jonas sempre diz, a Canção Nova nasceu para realizar fundamentalmente a missão salesiana. Esse primeiro bloco já fica por aqui, mas daqui a pouco voltamos para falar dos temas inovadores que tratamos durante esses últimos 5 anos.